Sai da onde é que você tá. Agora, nesse momento. Se você estava orando e pedindo para Deus uma resposta para o que você deve fazer para sua vida, pedindo um direcionamento divino, esse vídeo aqui é para você. Hoje eu nem ia fazer vídeo, porque eu falei para Jesus, eu tenho tanta coisa para fazer que não dá para fazer um vídeo todos os dias. Então, eu vou fazer toda segunda-feira. Mas essa vontade, esse versículo queimou o dia inteiro no meu coração. Que eu tinha que dar um jeito de sentar aqui para falar desse versículo com você. Meus filhos estão chegando daqui a pouco, então tem que ir rápido aqui e eu vou ler esse versículo para você. O versículo está em Gênesis, capítulo 12. O versículo é o primeiro. O Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Segundo versículo: farei de ti uma grande nação e eu te abençoarei, exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos. Eu queria contar meu testemunho aqui, que eu já moro há 16 anos na Alemanha, ou 17, hoje são 18. Desde 2008 eu moro na Alemanha e eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, de Campo Grande, do Rio de Janeiro, e eu não acredito como é que eu vim parar aqui. Até hoje eu fico me perguntando como eu vim parar aqui, como Deus me colocou nesse lugar. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu comecei a fazer a faculdade de alemão. Eu ia pra igreja, eu era católica, eu frequentava a igreja católica junto com a minha mãe. E eu cresci lá, eu cresci nesse meio. Eu cresci sabendo que existia um Deus, mas eu nunca tive intimidade com Deus. Eu nunca tive um momento de sentar e ler minha Bíblia. Eu tinha uma Bíblia, que é essa Bíblia aqui que eu trouxe pra cá, pra Alemanha junto comigo. Essa Bíblia ainda é católica. Eu trouxe ela pra cá comigo na Alemanha e eu tinha ela aberta dentro do meu guarda-roupa, onde eu morava, no meu quarto, mas eu não lia essa Bíblia. Eu ia para a igreja católica, eu assistia a missa, e na missa não sei se ainda é assim, mas tinha um folhetinho com as passagens bíblicas e com o tema da pregação. Eu até esqueci como é que se chama pregação agora nas missas, mas eu não tinha esse costume de ler a palavra, eu não tinha intimidade com Deus. Mas aí eu cresci nesse meio e chegou num ponto, assim, na minha adolescência, que eu não queria mais saber de igreja, eu não queria saber mais de religião, eu não queria saber mais de Deus. Pra mim, nada disso fazia sentido. Então, eu abandonei a prática de ir pra missa, eu me sentia mal, me sentia culpada pelas escolhas que eu fazia. E um dia, assim, eu comecei a fazer faculdade de alemão e Deus colocou essa vontade no meu coração de eu sair do país, de eu ir para outro país, de eu vir para a Alemanha para aprender a falar o alemão que eu aprendia na faculdade. Só que isso era tão fora da minha realidade, isso é completamente fora da minha realidade. Porque como eu falei, eu vim num bairro humilde, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Meus pais não tinham dinheiro para pagar a passagem para eu vir para a Alemanha. Eu não tinha dinheiro, eu trabalhava e estudava, fazia faculdade, trabalhava como atendente de call center e depois tive outros empregos, mas eu não tinha dinheiro sobrando, não tinha possibilidade de vir. Mas uma amiga minha, ela começou a conversar comigo sobre um programa de au pair e falou, vamos! Mas ela queria ir para os Estados Unidos, ela não queria vir para cá. E eu, com a cara e a coragem, falei, eu vou me inscrever e vou dar um jeito de arrumar o dinheiro para passagem, porque a família, no caso, para qual eu iria trabalhar, não iria pagar minha passagem. E eu dou um jeito também para, quando eu chegar lá, eu ter um dinheirinho de emergência. E foi para isso que eu trabalhei com foco nisso. E eu não tinha direcionamento divino para isso. Não foi assim, Deus falou comigo, falou, vai pra Alemanha, com uma voz assim. Não, eu não tive. Eu simplesmente, sei lá, foi do nada. E eu acredito hoje, eu creio hoje que isso foi um carinho que Deus sempre teve comigo. Apesar de eu ter me afastado dele, sabe? Apesar de eu ter feito tanta coisa pra ele ter raiva de mim, ele continuou me amando. Ele continuou querendo o melhor pra minha vida. E ele, até as escolhas erradas que eu fiz, eu creio que ele usou e ele ainda usa pra que a vontade dele seja feita, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. E
E eu consegui juntar o dinheiro da passagem, eu consegui uma família ótima pra eu poder vir pra Alemanha. E eu vim pra cá com 300 euros no bolso, que eu tinha juntado com muito, muito esforço. E ninguém acreditava que eu ia vir. Ninguém acreditava, o povo fazia piada de que, ah, não, você nunca vai pra Alemanha, você, quando chegar lá, você também não vai aguentar o frio, você não vai aguentar as pessoas. As pessoas falavam de coisas que eles nem sabiam de como ia ser a vida aqui, eles falavam disso pra me desencorajar a vir pra cá, pra me desencorajar a fazer aquilo que tava no meu coração pra eu fazer. Mas eu foquei e fui. E é como assim, esse versículo aqui de Gênesis é bem isso, sabe? Porque o motivo pelo qual Abraão foi mandado para fora da onde ele estava é muito engraçado, porque aqui não está escrito sai só da tua terra, tá escrito aqui, deixa a tua terra, tua família e a casa do teu pai e vai pra terra que eu vou te mostrar. Eu acho muito legal que muita gente fala assim, fala muito dessa parte de vai pra terra que eu vou te mostrar, sem que Deus não fala detalhes, né? Não diz o que vai acontecer lá. Ele não, quando ele manda, ele não fala o porquê, ele não justifica, ele só fala vai e obedece. E Abraão é pai da fé por causa disso, porque ele foi e obedeceu. Mas eu acho isso muito um ponto muito importante, muito legal aqui de falar, o que me toca assim de verdade é que ele fala sai da tua parentela, deixa a tua parentela, porque as pessoas que estão à volta de você, eles te influenciam, você querendo ou não, eles te influenciam, positiva ou negativamente. Então a pessoa que eu era quando eu morava no Brasil não é a pessoa que eu sou hoje em dia. Eu sou uma pessoa muito diferente. Quando eu penso nas escolhas que eu fazia naquela época e as escolhas que eu faço hoje, nossa, tem mundos assim entre a pessoa que eu era naquela época e que eu sou hoje. Isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com possibilidades financeiras, não tem nada a ver com nada disso, tem a ver com o ambiente. O ambiente que eu tava não me fazia bem, me afastava de Deus. E aqui na Alemanha foi que eu fui conhecer a Deus, eu fui conhecer Jesus da Bíblia, eu fui conhecer a palavra de Deus de verdade, eu fui entender quem é Jesus, eu fui aprender a intimidade com ele, a pegar a palavra dele assim, sentar e conversar com ele, falar das minhas intimidades, dos meus medos, dos meus receios e não ter medo da reação dele, sabe? E eu parei de ver Deus assim como um carrasco, como um pai que tá sempre com o dedo levantado, dizendo se você fizer isso, se você fizer aquilo, você é uma boa pessoa, uma pessoa ruim. Eu parei de ver Deus assim, eu comecei a conhecer Jesus como é esse Deus de amor, esse Deus de graça, uma graça assim que até excede todo entendimento, assim. Um Deus que me recebe do jeito que eu sou. Então, se você tá passando por esse momento agora que você não sabe se você tem que ficar onde você tá ou se você tem que sair do ambiente que você tá, sai dele. Sai dele porque Deus está falando contigo agora nesse momento. Ele tá falando contigo, sai de onde você tá, deixa a tua parentela e vai para onde eu tô te enviando. Porque o teu ambiente vai fazer de você uma pessoa completamente diferente. E eu tenho certeza absoluta que para onde você tá indo, para onde Deus está te levando, esse lugar vai te levar mais para perto dele, vai te levar pro centro da vontade dele. E é isso que a gente quer para nossa vida, sabe? Tá no centro da vontade de Deus, porque só lá a gente vai ter felicidade plena. Só fazendo aquilo para que Deus chamou a gente para fazer, que a gente vai estar fazendo, vai ter felicidade plena, vai estar feliz de verdade. E até hoje, mesmo aqui, eu num outro país, Deus fica me tirando sempre da onde eu tô, da minha zona de conforto, para me levar para um outro lugar, para onde Ele quer me levar. E não é fácil. Assim como não foi fácil sair do Brasil, sair da onde estava minha família, de onde estava todo mundo que me amava, que me acolhia, e ir para um país completamente diferente, com uma outra. Da mesma forma, ainda é difícil hoje em dia sair da onde eu tô, da zona de conforto onde eu estou, para ir para um outro nível, para ir para um outro lugar. Agora mesmo, por exemplo, eu fico tentando voltar para onde eu estava
no meu trabalho, né? Na minha situação de trabalho, sabe? Eu tava em uma firma, eu saí da firma, resolvi abrir minha própria empresa, eu abri a minha empresa e agora eu fico, quando chega as dificuldades da minha empresa, eu já penso, pai, eu vou voltar. Eu vou voltar para onde eu tava. Eu vou voltar para minha firma porque lá tinha um salário todos os dias, não tinha estresse, não tinha nada, mas também não tinha crescimento. E é muito legal que tem assim, no capítulo 13, no versículo 14, o Senhor diz a Abraão, depois que Lot o deixou. O Lot no caso, é o primo, sobrinho, não, sobrinho de Abraão. Levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua prosperidade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua prosperidade. Levanta-te, percorre a terra toda e sua extensão, porque eu te hei de dar. E olha só que legal, o Senhor só fala isso para Abraão depois que o sobrinho dele deixa ele. Depois que Lot o deixa, depois que ele sai de perto de Lot, porque Lot também era parentela. Então, Abraão saiu de onde ele estava. Ele foi, mas ele foi e levou a parentela dele junto. Ele não levou todo mundo, mas ele levou uma pessoa para ter esse pouquinho de comunidade, esse pouquinho do que é cômodo, do que é conhecido, do que é fácil junto de ti para te segurar. Mas Deus não queria isso. Deus queria que Abraão se abandonasse completamente em Deus, sabe? Que ele ouvisse somente a voz de Deus e que ele não queria que Abraão precisasse de mais nenhuma certeza, de mais nenhuma ajuda, além da ajuda de Deus. E por isso ele precisava separar Abraão da parentela dele. Porque Abraão iria sempre cair no paganismo, na autossuficiência, se deixando levar pelos posses dele, pelo que ele tinha, e não pelo Deus no qual ele crê. E é por isso que eu tô passando até hoje, assim. Porque eu tô aqui em um outro país. Eu não tenho minha parentela mais comigo. Eu não tenho mais ninguém. Mas eu sempre tava procurando por muletas. Por coisas, pessoas, situações que eram para mim muito cômodas e muito fáceis de viver. Ao invés de fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer. E Deus colocou no meu coração para eu vir aqui. Para eu vir aqui pregar o evangelho dele aqui no YouTube, para que você fosse ouvir essa palavra, para que você tivesse a confirmação de Deus do que você deve fazer para sua vida. E eu sei que ele me usa como instrumento, eu não sei nem para quem que eu tô falando. Eu não tô fazendo esse vídeo para ninguém especificamente, mas eu sei que esse vídeo vai chegar na pessoa certa, porque Deus vai fazer esse vídeo chegar na pessoa certa. E se você não é essa pessoa, mas se você conhece alguém que você crê que essa pessoa precisa ouvir essa palavra, então envia esse vídeo para ela. Envia esse vídeo para ela e escreve nos comentários para que eu possa orar por essa pessoa, porque eu quero ouvir os seus pedidos de oração, eu quero ler o seu pedido de oração para saber para quem que eu devo orar. Porque eu creio que eu não tô aqui em vão, sabe? Eu comecei esse canal, eu falei assim, Deus, eu não vou nem olhar as visualizações, eu não vou olhar, eu só vou olhar os comentários quando tiver pedido de oração, eu vou orar e vou fazer, mas eu não tô fazendo vídeo pra ninguém além de você. Eu tô fazendo vídeo pra Deus, pra glorificar o santo nome de Deus, pra levar o evangelho, pra pregar a mensagem divina, porque é pra isso que ele me chamou. E isso é sair da minha zona de conforto. Isso pra mim é sair da minha tenda. Porque eu tenho a minha empresa, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho minha casa, tanta coisa que eu tenho pra fazer. E mesmo assim, eu sei que eu tenho que tirar um tempo do meu dia pra pregar o evangelho, pra levar a palavra de Deus. E esse é o jeito que eu tenho, que eu posso servir a Deus dessa forma, levando o evangelho, é aqui fazendo esses vídeos. E eu tenho certeza absoluta que Jesus colocou esses versículos e esses capítulos no meu coração, queimando hoje pra você ouvir. E
É muito engraçado porque eu tinha esquecido que eu tinha essa Bíblia aqui. Eu tenho uma Bíblia, eu tenho várias Bíblias em alemão, mas eu não tinha nenhuma Bíblia em português. Eu tava aqui pesquisando como é que eu vou fazer para pedir uma Bíblia em português se eu tiver que começar um canal no YouTube em português. E os preços são absurdos, tipo assim, são 80 euros uma Bíblia em português para mandar do Brasil para cá. Então, eu tava pegando o versículo na internet, usando meu computador para isso. Mas aí veio na minha cabeça aqui, quando eu sentei aqui para fazer esse vídeo, aí veio essa lembrança. Aí Deus me lembrou, Cássia, você lembra a sua Bíblia que você trouxe do Brasil junto com você quando você veio para cá, para Alemanha? Ela tá lá no porão, vai lá e pega. E eu fui, peguei, abri, achei esse versículo que tava na minha cabeça o tempo todo. Então, é muita confirmação de Deus de que você tem que ouvir essa palavra e de que eu tenho que pregar o evangelho, que eu tenho que vir aqui e falar da palavra de Deus e que eu tenho que vir aqui e sair da minha tenda, sair da minha zona de conforto e fazer aquilo para que Deus me chamou. Então, fecha teus olhos que eu vou orar por você. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para essa pessoa que está aqui ouvindo a tua palavra aqui. E assim como você quis que Abraão saísse de onde ele estava, da zona de conforto dele, o Senhor está enviando essa pessoa para um outro lugar, onde o Senhor vai usar essa pessoa para a tua honra e para a tua glória, para engrandecer o teu reino, Senhor. Senhor, no mundo tereis aflições, a gente sempre vai ter aflições, sempre vai ter dificuldade. Quando o Senhor nos chama, é aí que o inimigo se incomoda e coloca obstáculo na nossa frente. Mas o Senhor venceu o mundo, Pai. O Senhor é mais forte do que qualquer inimigo, qualquer potestade, qualquer principado. O Senhor é mais forte, mais poderoso do que qualquer dificuldade. Por isso eu abençoo, Senhor, essa pessoa em nome de Jesus, para que ela chegue no centro da sua vontade, para que ela saia de onde ela está, da tenda dela, da parentela dela, para chegar aonde o Senhor quer levá-la, Senhor. Eu abençoo o dia dessa pessoa e de cada um que está ouvindo essa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, se ele tocou no seu coração de alguma forma, dá um like, porque a YouTube vai perceber que esse vídeo tem valor e vai enviar para outras pessoas, vai recomendar para outras pessoas. E se você acha que alguma pessoa que você conhece precisa ouvir essa palavra, manda para ela. E vamos evangelizar, vamos levar o evangelho para todo o mundo, para todas as nações. Fica com Deus e um bom dia.